Ok, pessoal, vamos falar um pouco aí sobre a nova ordem mundial. Nós sabemos que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo passou a ter uma ordem bipolar, no qual havia dois grandes poderosos mandando no mundo inteiro, a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos capitalista, a antiga União Soviética socialista. Todos os países do globo terrestre tinham que se alinhar a uma das duas políticas, ficar do lado dos Estados Unidos capitalista ou do lado da antiga União Soviética socialista. O mundo então se dividiu em dois polos do poder, ok? O século XIX foi marcado pela hegemonia do Reino Unido. Lá atrás, no século XIX, a gente vai ver que a ordem era monopolar, ou seja, um único polo do poder que gerenciava tudo, que mandava. O Reino Unido, que esteve à frente da Revolução Industrial, era a potência do momento, era quem mandava no globo terrestre. A gente vai ver que a Primeira Guerra Mundial serviu para revelar uma nova potência que estava surgindo, que era os Estados Unidos, né? Já na Segunda Guerra, nós vamos ver que os Estados Unidos vai se consolidar como uma das grandes potências do mundo, junto com a antiga União Soviética. Observamos que com o passar do tempo, a gente vai ver que houve a desintegração da antiga União Soviética, né? Não conseguiu competir com os Estados Unidos de igual para igual. Ela vai ruir, né? Então a gente vai assistir aí de camarote o fim do socialismo real, e o mundo vai passar a ter uma nova ordem, ele vai se reorganizar, e agora nós vamos ter vários polos de poder. Há a formação de blocos econômicos, certo? Esses blocos econômicos, eles surgem para facilitar a negociação entre eles. Há uma liberdade de trânsito de pessoas e mercadorias. Observamos também a questão do crescimento econômico da China. A China, ela possui uma economia mista, né? Ela é um país socialista, porém ela criou as chamadas ZENs, onde funcionam o livre comércio, ou seja, um pouco do capitalismo dentro de um país socialista. O século XX, ele também vai ser marcado pelos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001, onde Osama Bin Laden, ele recruta pessoas e treina para que eles possam fazer um atentado terrorista aos Estados Unidos. E isso ocorreu no 11 de setembro, no qual 2 aviões foram jogados contra as torres do World Trade Center. O terceiro avião foi jogado no Pentágono, e o quarto avião dizem que ele caiu, que os passageiros teriam entrado em luta corporal e o avião caiu. Ok? George Bush, ele prometeu ir atrás de Osama Bin Laden e prendê-lo e julgá-lo. Porém, Bush não consegue realizar esse feito. Feito esse que ocorre no governo do presidente Obama, onde Osama Bin Laden foi morto em combate. Por causa desse atentado terrorista, houve uma guerra. Os Estados Unidos declarou guerra contra o terror, assim chamavam, e essa guerra se passou no Afeganistão, procurando Osama Bin Laden. Os Estados Unidos destituiu o governo do Talibã, que apoiava os terroristas de Osama Bin Laden. Ok? Pessoal, eu gostaria também de falar um pouco sobre a ocidentalização. É uma expressão usada para nos referirmos ao domínio ou à sobreposição da cultura do Ocidente, Europa Ocidental e Estados Unidos,
às demais culturas do mundo. Hoje em dia, nós observamos que consumimos produtos europeus, consumimos produtos norte-americanos. Hoje, a cultura americana e europeia está muito impregnada na cultura brasileira, nas músicas, nas danças, na alimentação. Hoje tudo faz parte do nosso dia a dia, essas influências desses dois grandes países, ok? O que é uma ordem mundial? Uma ordem mundial significa o equilíbrio de forças entre os países no plano internacional, isto é, a forma pela qual as diversas nações do planeta se relacionam e exercem seu poder político, econômico e militar. Assim, o mundo passou a organizar agora em vários polos do poder. Várias organizações, tratados foram feitos. Por exemplo, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, no qual é uma aliança militar dos Estados Unidos com vários outros países ricos. Nós também temos aí o Pacto de Varsóvia, que foi feito ainda na época da antiga União Soviética, com os países que eram socialistas, ok? Com o objetivo de proteger-se de um possível ataque. As ordens mundiais podem ser classificadas em unipolar, o que aconteceu com o Reino Unido no período da Revolução Industrial. Ele detinha o poder. Depois nós tivemos aí uma ordem bipolar, Estados Unidos e antiga União Soviética, e hoje nós temos uma ordem multipolar com vários polos do poder. Não podemos esquecer isso, turma. O fim da ordem bipolar que vivemos em 91 e as rápidas, inesperadas e intensas transformações na política e na economia nos últimos anos do século XX. Ou seja, a globalização ela ajuda muito nessa questão da nova ordem. As informações, as tecnologias, o material bélico, tudo isso ajuda nas novas configurações que o mundo está tendo agora e terá também no futuro. Ok? O grupo dos 20, ou G20, que são o grupo de países ricos ou emergentes, né, países que hoje têm uma expressão muito grande, economicamente falando, que buscam soluções para o nosso planeta. Soluções essas econômicas, soluções políticas, para diversos assuntos. Ok?